Oi pessoal, meu nome é Lidiane, eu sou professora do ensino fundamental, que é da pré-escola até o 5º ano, no município aqui de Franca. Quem não conhece, Franca é uma cidade do interior aqui de São Paulo, capital do calçado, é também produtora de café, é uma cidade muito legal, muito boa assim para se viver. E eu fui convidada para falar um pouquinho do porquê que eu escolhi ser professora, um pouquinho da minha história. Eu vou fazer um resuminho para vocês. Eu nasci num bairro de periferia aqui da cidade de Franca, um bairro mais perigoso, assim. Mas eu tive uma infância bem legal, meu pai era pintor, minha mãe era dona de casa, e eles sempre falaram da importância da educação, né? Apesar deles não terem tido a oportunidade de estudar. Meu pai estudou só até o 5º ano, minha mãe estudou até o 4º ano, porque antigamente era muito difícil, né? Tinha que parar de estudar para poder ajudar os pais a trabalhar. Então, por ele não ter podido estudar, ele sempre falou que era muito importante, sempre me incentivou muito a estudar. Quando eu era criança, eu não gostava tanto de estudar, eu gostava mais de ler, né? Mas ler é uma coisa que te ajuda pro resto da sua vida, para entender qualquer coisa que você for estudar pra frente, né? Então, quando eu realmente comecei a pegar para estudar, foi muito mais fácil, porque eu sempre gostei de ler. E eu comecei a trabalhar cedo também, né, por conta da situação financeira da família, que era um pouquinho complicada. Então, para ajudar, eu comecei uns 12, 13 anos, olhar as crianças vizinhas de casa. E depois eu fiquei sabendo de uma prova que ia ter, chamava Guarda Mirim, aqui de Franca, que é tipo o menor aprendiz. Então, com 14 anos eu passei na prova e eu comecei a trabalhar numa construtora. Aí eu trabalhei um ano nessa construtora, sofri bastante, porque nunca tinha nem pegado ônibus sozinha, aí aprendi a andar de ônibus, aprendi a fazer movimento de banco, a saber onde que era o fórum, a prefeitura, e foi bem legal, assim, foi uma experiência boa. Depois disso, no final desse ano que eu estava trabalhando na construtora, eu fiquei sabendo que tinha um curso que chamava Magistério, que era o antigo Cefam. Aí eu fiz a prova e consegui passar. Aí para estudar lá você ficava o dia inteiro e tinha uma bolsa, que era um salário mínimo. Então eu achei o máximo porque tipo eu ganhava para estudar. Então era muito legal. E deu uma base muito boa, porque é um curso que te ensinava a ser professor, mas era um curso do ensino médio. Então era de um jeito bem diferente, a gente fazia muito teatro, tudo que a gente planejava de aula para dar para os alunos a gente apresentava antes na sala. Então era muito divertido e deu uma base muito boa, tanto de estudo quanto também de prática, de ensino, de fazer algumas coisas assim diferentes para os alunos. Foi muito interessante. Eu fiquei 3 anos no Cefam e depois do Cefam, aí eu tinha que fazer faculdade, porque eu fui a última turma do magistério, depois já não era válido mais para dar aula. Então aí foi extinto e então precisava fazer faculdade. E aí que pegou, né, porque eu não estava trabalhando depois do Cefam e eu tentei mesmo assim fazer letras. Eu fiz 1 ano de letras, mas era difícil porque eu não estava trabalhando, meu pai me ajudava e era muito apertado, né, de dinheiro. Então eu só consegui fazer 1 ano e eu tive que trancar. Aí depois eu pensei, né, o que eu vou fazer? Porque eu quero fazer faculdade, mas não tem grana, e eu fui fazer cursinho. Aí eu fiz um tempo de cursinho e fui prestar o Enem. Aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni em Batatais, que é uma cidade perto daqui. E aí eu fiz a faculdade gratuita pelo ProUni lá em Batatais. Né? Pagava só a van para ir e voltar, mas era de boa e não precisava pagar a faculdade. Mas mesmo assim eu tive que trabalhar durante toda a faculdade. Eu consegui serviço numa creche, e aí tipo, eu acordava bem cedo, ia pra creche das 6h30, depois chegava, já tinha que pegar a van e ir pra faculdade, que era em outra cidade, aí chegava meia-noite. Então foi uma vida corrida, assim. Mas no final deu tudo certo, porque eu consegui me formar. E assim que eu me formei, fiquei de novo pensando o que eu vou fazer de trabalho, né? Porque não é tão fácil. Você sai da faculdade, você já acha que vai arrumar um trabalho, não é tão fácil assim, né? E eu tava em creche, eu queria uma coisa melhor. Aí eu fiquei sabendo de uma prova que tinha no estado. E aí eu fui fazer a prova e consegui passar para dar aula para crianças surdas, né? Crianças assim de 5º ano até 3º colegial, na verdade, né? Não era só criança. E aí eu peguei 2 anos seguidos para dar aula para surdo. Também não tinha muita base, porque na faculdade a gente tem aula de Libras, mas não é tanto, assim. Aí a gente teve que fazer uns cursos por fora, assim. Mas foi muito interessante também, gostei bastante de lidar com essa área, assim, de inclusão com as crianças surdas.
foi muito interessante. Até hoje eu gosto, assim. Tenho algumas pessoas surdas que eu conheço e ainda converso em Libras com elas quando eu encontro. Então é uma coisa assim que eu levei para a vida, apesar de não estar mais trabalhando com isso agora. Agora eu só dou aula mesmo para as crianças do ensino fundamental. Aí depois disso eu consegui prestar um concurso da prefeitura aqui da cidade, passei e estou até hoje dando aula no ensino fundamental para as crianças do pré até o 5º ano. E o que eu acho mais interessante assim na área de educação? A gente olha para o professor, a gente acha que ele chegou na sala já sabendo toda aquela matéria que ele está te passando ali, que ele é um ser onisciente, né? Mas não, tem tudo uma coisa que vem antes, que ele se prepara, que ele estuda. Na faculdade, a gente estuda a psicologia da educação, que eu acho que é uma área que eu mais gosto, porque estuda a sua mente, por que você aprende daquela forma, por que a criança tem algumas dificuldades parecidas entre si, né? E como que a gente resolve aquela dificuldade, quais são as técnicas que a gente pode aplicar para a criança que tem uma dislexia, uma descalculia, que é a mesma coisa de criança que tem dificuldade nas letras, mas é com números, né? Então a gente aprende tudo isso, aprende sociologia na faculdade, que é para entender a sociedade para a qual a gente dá aula, que a gente não está numa bolha, a gente está dentro de uma sociedade, então a gente tem que entender o porquê que a gente está inserido ali, que o cargo de professor também é um cargo político, a gente está ali mudando um pouco a sociedade também. A gente estuda a história da educação, como que era antes, se você vê quanto que foi difícil para que hoje vocês possam estar na sala de aula, para que vocês possam estar sentados aí estudando. Antigamente era uma luta para que as pessoas conseguissem ter o direito de estar estudando, né? E que seja gratuito, que seja assim para todos. E a parte que eu mais gosto é realmente a psicologia. Eu fiz até um curso de pós-graduação em psicopedagogia, para entender mais a fundo assim essas dificuldades de aprendizagem, porque algumas crianças aprendem de um jeito e outras de uma forma diferente. E ver a evolução, principalmente na área que eu atuo, que é de 1º a 5º ano, que você vê a alfabetização, a evolução desde o princípio, é muito interessante. E eu gosto bastante de pegar aquela criança que às vezes todo mundo acha que não vai aprender, que não vai conseguir, e aos poucos você vai vendo que ela vai evoluindo, que ela vai conseguindo. Isso é muito gratificante e eu gosto muito. É independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. É uma coisa que eu tenho vocação e que eu gosto realmente de fazer. E que, para mim, é algo gratificante. E é uma realização pessoal também. A faculdade, as pós-graduações. Porque na minha família, eu e meu irmão, que também é professor de música, somos os primeiros que conseguimos chegar à faculdade. E o meu pai, ele não alcançou, né, de nos ver formados, mas eu tenho certeza que ele estaria feliz conosco por essas conquistas e por esse trabalho que é uma coisa tão bonita. E eu vejo, assim, uma frase que eu já escutei muito e que eu gostaria que vocês levassem também para a vida, para o que vocês escolherem, que seja professor, que seja qualquer outra profissão, porque todas passam pelo professor. Se você escolher ser médico, se você escolher ser advogado, o que você quiser ser, você teve um professor que te trouxe até aqui e que vai te levar até onde você quer chegar. E então, eu acho que é uma das profissões mais honradas e mais importantes que existem. E para você que nasceu, como eu, que nasceu pobre, que não teve tantas condições de estudar numa escola particular, né? Uma frase que eu gosto muito é que, pra gente que nasceu pobre, o maior ato de rebeldia contra o sistema é você ser estudioso. Isso é uma coisa que eu descobri e que é real, né? Então eu espero que vocês se rebelem, que vocês sejam rebeldes, que vocês realmente mudem a realidade que vocês vivem e que vocês possam mudar o futuro também, o de vocês e o de todo mundo que está em volta. Desejo o sucesso para qualquer coisa que vocês escolherem fazer na vida, que vocês façam bem, que vocês se dediquem, que vocês não aceitem as coisas como elas são, mas que vocês sempre tentem mudar, transformar e ser melhor do que vocês foram ontem. Então estudem e uma boa sorte para vocês no que vocês quiserem fazer.